Meus queridos e amigos, bom dia e paz. Que Deus nos abençoe nesta manhã maravilhosa, um pouco fria, mas maravilhosa, porque Deus está no controle de todas as coisas. Que esteja frio, que esteja quente, Deus está no controle. Deus é Senhor do tempo, é Senhor de todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe. Irmãos e amigos, eu gostaria de meditar com vocês rapidamente um texto bíblico nesta manhã. Depois nós vamos fazer uma oração para que Deus possa os abençoar em nome de Jesus. No livro de Daniel, no capítulo 6, e do verso 25, diz-nos assim a palavra do bom mestre. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, e seu domínio até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero em poucas palavras meditarmos nesta manhã sobre esse texto. A Bíblia diz que Deus procura homens para que glorifiquem o seu nome, para que honre o seu nome na terra, para que dê testemunho dele por onde passar. E nós vimos aqui a história desse rapaz, longe da sua casa, longe da sua terra, levado cativo para uma terra estrangeira, para a Babilônia. E ali vivia uma vida ele de oração ao Deus que ele servia. Mas o diabo, meu irmão, tem olhos em tudo quanto é lugar. E viu que Daniel era um homem diferente daqueles que viviam na Babilônia. A Bíblia diz que 3 vezes ele abria a janela do seu quarto que dava para as bandas de Jerusalém e orava a Deus. E os inimigos perceberam isso e não gostaram. Como o diabo não gosta de crente que ora. O inferno não gosta de crente que ora. Como mexeram na vida de Daniel procurando alguma coisa para o acusar e não o encontrou. E Deus espera que seja assim com todos aqueles que o servem. Que alguém pode até nos acusar, mas com mentira, com falsidade, nunca com realidade, com verdade. Eles procuraram e não acharam. Eles comunharam eles mesmos e falaram, então vamos fazer o seguinte. Vamos encontrar uma falha no Deus dele. Na maneira que ele serve o Deus dele. Vamos falar para o rei baixar um decreto, que ninguém pode orar. Ninguém pode fazer petição nenhuma, a Deus nenhum, a não ser ao rei. Irmãos, e aqui está um problema sério com aquele que está na liderança. Cuidado com o orgulho, cuidado com a vaidade. Quando chegaram lá os próprios servos do rei, eu já passei por uma situação semelhante. E falaram para o rei, rei, o negócio é o seguinte, se tu fazer um decreto aí, durante 30 dias, para que ninguém faz petição, senão a ti, tem que vir a ti.
para pedir qualquer coisa, para qualquer petição, qualquer hora, tem que pedir tua permissão. Caso contrário, manda ele para as covas dos leões. Seja lá quem for. Qualquer petição durante 30 dias tem que ser diante do Senhor. Mexeu com o orgulho de Nabucodonosor. O orgulho do rei Dário, perdoe, meus irmãos. Mexeu com o orgulho do rei. A vaidade cresceu. Ele disse, não é verdade mesmo. Eu sou o cara. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo. E o que tem de líder é vaidoso aí. E quem põe eles a perder são os próprios aqueles que estão puxando o saco deles dia e noite e dia. Não sabendo eles que eles estão sendo enganados. E o rei baixou esse decreto mesmo. A Bíblia diz que quando Daniel ficou sabendo desse decreto, ele continuou firme no seu propósito. Abria a janela e ali ele orava ao seu Deus. Quando aqueles que o acusaram ficaram sabendo, chegaram para o rei e falaram, ah lá, tem um cabra aí que tá nem aí pro decreto que o senhor fez, não. Quem é? Daniel. E o Dário gostava de Daniel, simpatizava com ele, mas o ego dele falou mais alto. Irmãos, e pegaram Daniel e jogaram na cova dos leões. E é aqui que está o centro da minha reflexão. A Bíblia diz que esse homem sozinho, numa terra estranha, não tinha ninguém do povo dele ali. Ele não podia ceder, era só 30 dias. O decreto, ele não podia ceder ao rei. Não, tá tudo bem, ninguém está vendo mesmo. É bobagem, passa logo. Ele estava longe da sua terra, estava longe do seu povo. Mas o Deus que vê tudo estava com ele. O Deus que tudo vê estava com ele. E jogaram ele na cova dos leões por causa da sua fidelidade. A pergunta é, naqueles dias, esses homens alimentavam leões com carne de crentes, de pessoas que serviam a Deus, de judeus. Eram alimentados leões com carnes daqueles que acreditavam no Deus vivo. E aqueles leões famintos. Mas quando Daniel caiu na cova, esperavam que os leões devorassem ele. Mas não aconteceu. Porque a Bíblia diz o seguinte, eu honro quem me honra. Mas honrar a Deus não é só de palavras. Devemos falar, devemos verbalizar a palavra de Deus. Mas Deus espera que nós o honremos com a nossa própria vida, com as nossas atitudes, com o nosso caráter de homem e de cristão. Daniel botou sua vida em risco por amor a Deus. Botou sua vida em risco sem abrir a boca, sem fazer alarde. Não fez troca, não fez berganha, não vendeu a palavra, não teve nada disso. Ele, em silêncio. E ele fez uma nação inteira conhecer o Deus que ele servia sem ele abrir a boca. É esse Deus que nós servimos que espera que nós o façamos, que nós o honramos, que nós damos testemunho dele, seja na hora boa, seja na hora difícil, seja lá de que forma for, testemunhamos a Deus com a nossa própria vida, mesmo que temos que pôr a nossa vida em risco. Que a Bíblia diz que se eu perder aqui, eu ganho lá.
Aquele que perder a sua própria vida por amor a mim é digno de mim. Aquele que amar mais seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, também diz o Senhor. E esse evangelho de hoje que se pregam por aí, irmãos? Esse povo dá um testemunho de vida para com Deus que ele diz que serve? Porque a maioria dos pregadores que tem por aí só pregam a palavra de Deus se for por dinheiro. Se for por dinheiro. Os cantores só louvam se for por dinheiro. As igrejas têm um negócio absurdo. Testemunho de vida, é isso que Deus quer, testemunho de vida. Você honrar a Deus com a sua própria vida, se caso for botar sua cabeça na guilhotina por amor a Ele. Se Ele permitir que a guilhotina, você vai para a glória. Ou então Ele te livra dela, como Ele livrou Daniel da cova dos leões. Mas isso só para quem conhece verdadeiramente o Deus vivo. Para quem conhece o Deus do impossível. Espero que nesta manhã você fique com essa palavra. E compartilhe ela com seus amigos, com seus irmãos. Para que devemos honrar o nosso Deus, não só de palavras, mas com atitude, que leva a outros a conhecer o Deus em que nós servimos. Vamos orar, irmãos? Vamos fazer uma oração para que Deus nos dê graça e força, sabedoria, discernimento e coragem para testemunhar o nome dele diante de um mundo tão pervertido, de um mundo tão entregue ao maligno. Mas que a estrela do Senhor tem que brilhar no meio dessas trevas. Que o Espírito Santo que habita em nós possa brilhar nas nossas vidas. Amém? Senhor Deus e Pai, Pai querido, Pai adorado, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, em cuja Tua presença andamos, vivemos e estamos, para glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Meu Deus, nos ajude nesta caminhada. Nos dê força e graça, Pai, para testemunhar de Ti, para honrar o Teu nome por onde passarmos. Meu Deus, em nome de Jesus, mesmo que temos que pôr a nossa vida em risco, mas sabendo que o Senhor é fiel para nos livrar, para nos abençoar, para nos tirar, meu Deus amado, das investidas de Satanás e das covas dos leões. Pai, abençoa, meu Deus amado, vidas agora nesta manhã, que ouviu esta palavra. Encoraje eles, meu Deus. Liberte-os, meu Deus. E dai força e graça para que eles possam testemunhar a Tua palavra. Meu Deus, que eles nunca venham vender, meu Deus amado, a vinha que o Senhor colocou nas suas mãos. Que eles nunca venham aberganhar a Tua unção. Que eles nunca venham trocar a Tua palavra por coisa